Apoio Cronos. Casas da Água. Muito bem, estamos iniciando mais um Nosso Condomínio hoje, programa de responsabilidade e produção do Sindicato Patronal dos Condomínios de Edifícios da Grande Florianópolis, o Sindiconde, que vai semanalmente nesse horário e é reprisado, né, em diversos horários alternativos para que você possa acompanhá-lo. Contato@sindiconde.com.br, Gustavo, Renato, Isabel, Dr. Calgaro, enfim, a equipe do Sindiconde, o próprio presidente Alfred Heimann, sempre à disposição para esclarecer, tirar dúvidas, responder e etc. Casas da Água e Cronos, passamos de imediato a palavra ao presidente Alfred Heimann, para que possamos, né, presidente, tocar os assuntos do dia. Isso aí. Grande satisfação vê-lo, sabe, maravilhosamente bem. Muito obrigado. É isso que aparentemente, pelo menos está. Não. O espírito está bom. Isso aí é 90% da luta ganha. E ela não é fácil. Eu sei. Bom, gente, boa tarde a todos. Nós, mais uma vez, aqui estamos, e principalmente para trazer uma mensagem, digamos, aos condomínios e aos condôminos e aos usuários dentro das edificações. Mas antes de entrar nessa matéria, eu quero dizer para vocês que nós exaustivamente falamos no ano passado, antes da nossa temporada, a importância do cuidado que os condôminos tinham que ter com a segurança nos condomínios, visto este grande número de turistas, de pessoas com boas e más intenções que aqui chegaram, claro, e que aqui viriam, e que, não, com toda certeza, não foi só essa a causa, mas a nossa advertência, com toda certeza, ajudou a muita gente, porque a gente recebe, de vez em quando, um retorno dos condôminos a respeito do assunto. Lógico que existem aquelas exceções, reclamações, mas aqui no condomínio aconteceu isso, aquilo. Mas de tudo, Gilberto, nós tivemos um caso registrado, certo? Dizendo que aqui houve uma anarquia, aqui se cometeu assalto, ou aqui se cometeu... essas coisas, arrastões e coisas. O que colocaram em perigo, digamos assim, os condomínios. E ainda com um detalhe, com a falta de água que nós tivemos, luz elétrica em alguns pontos, sim, e a água de um modo geral, fez com que as nossas advertências também surtissem bastante efeitos. O fato é que há um abuso um pouco grande daqueles que não estão pagando aquilo ali, certo? O uso, e esses simplesmente vão gastando e dane-se, né? E essa é mais ou menos uma matéria que eu vou ler aqui praticamente, e comentar, porque achei a matéria muito boa a respeito desse assunto e que reflete a realidade que nós vivemos. Nós estamos naturalmente, gente, nesse momento, nessa antecedência de carnaval, ainda com a preocupação de não, digamos assim, não baixar a guarda. Temos que ter os cuidados todos. Tivemos inúmeras ligações a respeito do IPTU,
e os aumentos aí, e que realmente nós não temos assim, eu sempre me posicionei, não é que sem dinheiro ninguém faz nada. É verdade. Né? Mas, com toda certeza, aquilo que foi julgado lá pelo Supremo e coisa, não permitindo o aumento superior a 5%, 6%, conforme aconteceu aqui, isso naturalmente, isso como vocês não podem ter certeza, isso vai refletir... Lá adiante. Lá adiante, isso vai refletir inclusive amanhã em várias obras ou várias medidas que teriam que ser tomadas e que custam dinheiro e que não vão ser realizadas. Claro. Não se fazem as coisas de graça. A cidade carece todo dia de mais providências do público, da prefeitura, do governo e assim por diante, para melhorar a qualidade de vida, a qualidade do uso das coisas da cidade, que seja lá, não é a condução, o transporte, seja o que for, mas com todas essas, virando isso tudo, digamos, Gilberto, nós nos sentimos assim um tanto vitoriosos com relação, por exemplo, aos resíduos, ao lixo de um modo geral, porque isso melhorou muito, mas muito já dentro dos condomínios. Tem muito ainda que melhorar, mas está muito além daquilo que eu esperava, porque a reclamação disso aí diminuiu muito. Certo. Foram tomadas providências com o CONCAP, a prefeitura tomou providências, e eles todos, na minha ótica, estão de parabéns, porque realmente fizeram e estão fazendo um trabalho de boa qualidade. Você não registrou na imprensa em lugar nenhum problemas de acúmulo de lixo e essas coisas. E olha que teve greve, hein? E teve greve. 2. Acúmulo de lixo nas praias e coisas. É verdade. Algumas coisas pontuais. Mas fora isso, de um modo geral, você não viu uma queixa do turista, você não viu na imprensa, não viu na televisão, alguma coisa nesse sentido. Essa CONCAP é eficiente. Eu acho a CONCAP eficiente e, naturalmente, atrás disso aí, ou na frente disso aí, precisa ter um comandante que se chama prefeito, não é? E sua equipe. Porque sem isso aí também, não é? Eles muito pouco podem fazer. Claro. Nós notamos, inclusive, que algumas coisas estão sendo copiadas de outras cidades e que não é copiar, não é pecado. Sim. Não é porque realmente quem copia bem facilita, inclusive, não é, o seu tempo. Resultado disso é que a lei maior, que foi uma lei nacional a respeito do lixo, onde a gente viu na imprensa, mas que tem que ser ajustada, adaptada para cada local, para cada cidade, para cada momento, porque as realidades são muito diferentes. Uma cidade de turismo como é a nossa, invadida por 1.200.000 pessoas. Exatamente. É muita gente, né? Elas produzem um bocado de resíduos e aquelas coisas todas, e que em épocas normais isso não acontece. Claro. Então é preciso que a gente reconheça esse trabalho. É verdade. As queixas, digamos assim, dos turistas e dos condôminos e condomínios, nesse período, ele foi quase que insignificante. Ele realmente não se fez uma coisa importante, tão importante, porque a coisa só é importante quando ela acontece. Claro. Né? Nós estamos aí numa véspera de carnaval, nós estamos aí numa véspera de Copa do Mundo, nós estamos aí numa véspera de eleições, onde não se vê outra coisa escrita na imprensa e de um modo geral,
é na reeleição aqui, na reeleição lá, nos acordos aqui, nos acordos acolá, conchavos aqui, conchavos de lá, e que realmente você não tem até muita vontade, não vê com muito gosto os jornais para ler, porque você é uma repetição, certo, de uma série de coisas que não cabem. Temos aí esse problema aí com o fundo do poço. Olha, eu te digo uma coisa, sabe, o Gilberto, eu não conheço o processo profundamente. Também não estou aqui defendendo A ou B. Mas pelo que eu ouço, que eu conheço, e de pessoas que conhecem o Titon, não acreditam muito nessa coisa. Ele está sendo muito mais vítima de jogadas de interesses políticos e outras coisas mais. Muita coisa pior existe atrás disso aí, com certeza. Não é do que lá 20 mil reais que foi arrecadado e que esse dinheiro aí para campanha política. Nós sabemos perfeitamente que quando um prefeito é candidato, que o vereador é candidato, ele vai lá buscar recursos de uma ou de outra forma. Sabemos perfeitamente que as empreiteiras, que são digamos assim, os grandes mentores e os grandes financiadores do país inteiro, candidato, muito pouco candidato mete a mão no seu bolso para fazer a sua campanha. Verdade. Porque essa é uma realidade nacional, não vamos fugir disso. E eu digo, às vezes, eu fico lamentando, inclusive, não é que coisas dessas assim ficam, não é sendo marteladas. Falta de assunto. Falta de assunto. Aí fica em cima de com a finalidade, não é, às vezes, de massacrar alguém. Se ele tem alguma culpa no cartório, mas não acredito nunca que seja no montante ou da repercussão que isso aí tem causado. Não, e depois a quantia irrisória, né? Para uma campanha. Ô, Gilberto, um tostão, 1 milhão sempre é uma... Sim, não. Claro. Não importa. Se ele fez alguma coisa de errado, ele deve pagar por isso. Claro. Mas eu acho que existem alguns exageros nessa situação. Falando nisso, Gilberto, nós queremos, li e recebi de um companheiro, essa matéria aqui, que vai amanhã ser, inclusive, nós estamos publicando, porque eu achei ela muito interessante. Todos querem economizar, mas ninguém quer perder os direitos e o conforto. Só pensam em si, no bom, não é? Mas na hora de pagar por isso aí, fica difícil. Essa filosofia é comum nas famílias brasileiras, usufruir de elementos de comodidade, como ar-condicionado, piscinas, playground, sala de cinema, salão de festas, mas sem pagar por isso. Isso tudo existe dentro de grandes condomínios e condomínios mais modernos, de uma categoria, digamos assim, de uma classe mais abastada. Verdade. Que não é o condomínio, digamos assim, o condomínio morar, e sim o condomínio viver, que é uma coisa um pouco diferente no meu modo de entender, porquanto a grande família brasileira, a grande quantidade de brasileiros vivem em edifícios de condomínio, vivem em apartamentos bastante reduzidos de tamanho e cada vez reduz mais. Ainda são o dobro maior do que os apartamentos existentes em Tóquio, lá na China. É verdade. E assim por diante. O Japão é fantástico o tamanho, né? Mas eu camarada lia chega esses dias, a dormir no nichozinho, é até cômico. Eu lia esses dias, sabe? O tamanho de um apartamento onde moram 6 pessoas lá em Tóquio, uma família, pai, mãe
e pai, mãe, 3 filhos e mais uma outra pessoa junto com ele, 6 pessoas, num apartamento de 22 metros quadrados. Absurdo. O que ocorre? Eu digo, mas não é possível, não dá, não cabe. E todos eles têm a sua acomodação. Que coisa. Aonde está. É uma filosofia de vida diferente, aonde com toda certeza não existem os esbanjamentos que existem aqui. Com certeza. Então, Gilberto, esta sala aqui que tem mais ou menos esse tamanho, mas ela tem uma altura. Então, as camas estão em beliches encaixadas, moldadas para aquilo ali, e que, de repente, eles são uma sala quase vazia, de repente se torna uma sala, inclusive com divisórias de guarda-roupa e coisa. Só que ao invés de eles terem, digamos assim, um guarda-roupa para o inverno, para o verão e assim por diante, eles têm o guarda-roupa da estação. Depois disso aí, essa roupa é descartada. Eles não têm guarda-roupa cheio de como nós temos. Eles têm, digamos assim, 3 lençol, um cobertor, um travesseiro, uma coisa assim. 5 camisas, 2 calças, 2 pares de Isso sapato. quando tem tudo isso aí. Correto? Então, porque isso aí é acumular espaços. Claro. O acúmulo do espaço do brasileiro está onde? Li ainda outro dia no jornal que uma mineira, um casal de mineiros casados, não estão conseguindo viver juntos ainda porque não receberam o seu apartamento de uma determinada construtora e eles pagaram esse apartamento 330 mil reais à vista e já está com 2 anos de atraso e não recebe e não sabem quando vão receber. Casaram, ganharam uma infinidade de presentes e louças e móveis e coisa e tal. Está tudo encaixotado em favor lá na casa do pai ou alguma coisa assim. 90% da cultura brasileira é você ir num casamento e levar um presente. Claro. E 90% deles não vão servir. Vão servir para quê? Encher prateleira. Claro. E que não vai ser usado. E fica lá. E que se for usado, não é faqueiros, os famosos faqueiros, louças. Para que ter mais do que uma dúzia de pratos dentro de casa? Não é numa família aí de 3, 4 pessoas? Não precisa. Então, esse esbanjamento, digamos assim, cultural a respeito dessas coisas é bastante acentuado no brasileiro, de um modo geral. Tem gente que não consegue conviver dentro de uma casa que não seja uma coisa, um espaço violentamente super grande. Mas voltando sobre o assunto do momento, ar-condicionado. Gilberto, a grande maioria dos aparelhos de ar-condicionado, certo que muita gente comprou ar-condicionado novo, sim, instalando agora, mas eles precisam entender que um ar-condicionado, como qualquer outra coisa, precisa de manutenção e principalmente de limpeza nos seus filtros e assim por diante. A grande maioria não faz. E aquilo ali é um acúmulo de sujeira, acúmulo de ácaros e outras coisas mais, que podem produzir uma série de doenças. Com certeza. Com essas faltas de água também, contínuas e coisa, enche, vem, coisa, água vem suja, água vem dessa forma, o pessoal não se preocupa na limpeza das caixas d'água e das cisternas. É uma falta de visão e é uma falta de gostar de si mesmo. Claro. Porque se você está aceitando uma coisa dessa, você está trabalhando contra ti próprio. Então, gente, ar-condicionado e caixas d'água, cisternas, são duas coisas
São 3 coisas que precisam ser revisadas constantemente, seguidamente. E ainda no ar-condicionado. Gente, ar-condicionado, costume do brasileiro, sabe qual é? Chega no verão, aliás, chega no inverno, ele bota o ar-condicionado porque ele quer calor. Claro, para esquentar. Para esquentar. Mas tem que ser quente, não é? Não é morninho. Não só é morninho, quebrar, não. né? É quente. Chega no verão, ele quer o quarto o quê? Gelado. Gelado. É uma coisa impressionante isso. Gente, aí, às vezes você recebe esses verdadeiros choques térmicos. E aí mesmo é que adoece, né? Você chega lá, um ar-condicionado ligado, está lá em 14, 15 graus. Para quê, gente? É. Aí ele pega, está no escritório, está em casa, está na sala ou alguma coisa assim, ele simplesmente esquece o ar-condicionado ligado e lá vai. Principalmente desgaste e segundo lugar, gasto. a energia elétrica que ele Vai gastando sem vai ninguém aproveitar. e jogando fora. Claro. Então esses desperdícios, essa educação é necessária que as escolas também levem para os alunos, para os filhos e coisa, que é aquela velha temática que nós já falamos, do cinto de segurança. Hoje todos seguram o cinto de segurança, porque se não usar o cinto de segurança no carro, a multa está ali. Então, nós não podemos também só usar as coisas, se não usar, está sendo punido. Claro. Precisamos de educação para isso aí. Os condomínios, quando podem, naturalmente, eles têm os famosos salão de festa. O percentual de uso de salão de festa é assim, mínimo. Pouco mais do que 5% se chegar nisso aí. E normalmente os salões de festa, além do custo de manutenção dele, eles têm uma nova situação, que é o da segurança. Porque aí eles convidam pessoas de fora, entram no salão de festa do condomínio, às vezes sem uma identificação, às vezes sem saber o porquê estão ali, simplesmente... Gente, talvez eu esteja sendo um pouquinho chato ou desagradável. Não, o senhor está... Mas eu só quero dizer para vocês que isso aí é o que acontece todo dia. É preciso que as pessoas colaborem um pouquinho mais, certo? Porque os condomínios, no afã de vender, eles às vezes colocam, como diz aqui nessa nossa carta, penduricalhos, certo? Na taxa. Não, penduricalhos na própria construção, Sim. que não vai ser usada, mas que vai pagar por aquilo ali. Entendo. As novas unidades em condomínios estão sendo comercializadas com vários penduricalhos que oneram substancialmente as cotas condominiais. São esses penduricalhos que nós falamos aí que são espaços perdidos, certo. Espaços que foram pagos na fração ideal e está lá na fração ideal do condomínio, sem o uso. Por isso, em vários países do mundo hoje, as edificações, elas não têm uma piscina, não têm uma quadra esportiva, não tem nada disso. Eles têm um certo conforto, principalmente em ar, e calefação e outras coisas mais. Mas eles têm, num determinado trecho, ou numa determinada distância, um clube que esses condôminos desses... Podem frequentar. Não é que podem, eles comprando a unidade no prédio tal, eles já são associados dentro desse clube, sem que isso aí onere, mas nem perto daquilo que oneraria o condomínio. Lá tem a piscina, lá tem a piscina que é usada. Quantos prédios tem piscina e que a maioria dos condôminos não usa? A sauna. Brinquedoteca. Exatamente. Sala de ginástica. Coisas, sabe, gente?
São coisas que realmente precisam ser olhadas com muito mais cuidado, porque isso aí tudo custa dinheiro. Claro. Isso aí está relacionado com uma coisa muito simples. Não há necessidade de deixar o ar-condicionado ligado, enquanto você sai para curtir sua academia, nem o chuveiro correndo água para aquecer o seu banheiro. Claro. Até que se resolva entrar embaixo da ducha. Isso. O condomínio é quase um organismo vivo. Ele adoece com os exageros e envelhece como todos nós. É verdade. Todo dia, todos os exageros cometidos vão para um papelzinho chamado boleto do condomínio. Alguém paga. Todos Alguém pagam, paga. Claro. Então, é preciso que se vê, não é que toda a vida, cada dia que passa, aquele condomínio está ficando mais velho, mais idoso, Claro. como você também. Claro. Então, na medida que você vai tendo digamos assim, a sua idade vai chegando, é preciso que você tenha maiores cuidados, porque o farmacêutico está ali ávido Claro. para a tua visita. Meu Deus. O médico da mesma forma. Meu Deus. E assim por diante. E a mesma forma são os condomínios. Lá quem vai visitar são os engenheiros, Claro. são os pintores Claro. e assim por diante. E se você não tomar cuidado, bastante cuidado, eles vão chegar sempre com uma certa antecedência. Não é assim? Claro. Os banhos de horas, luzes, equipamentos eletrônicos ligados direto, elementos errados jogados nos vasos sanitários, causando entupimentos, descuido com o uso do elevador, o abuso do uso do elevador, por excesso de carga, entre outras tantas desnecessidades, irão onerar cada vez mais os custos com manutenção do condomínio e o conforto dos condôminos. Já foi dito dezenas de vezes, mas não custa relembrar que neste ano, a Grande Florianópolis já sofreu com a falta de luz e água. Não adianta responsabilizar os órgãos públicos sem que façamos a nossa parte. Claro. Um pouco de economia e canja de galinha não faz mal a ninguém. É verdade. É isso Então, aí. gente, vamos ter um pouco de consciência nas coisas. Jogar uma guiba de cigarro no chão. Que absurdo. Um resto de Papelzinho de bala. papelzinho ali, Ah. e assim por diante. Que nós, inclusive nós, eu, você, Gilberto, às vezes, não é por uma questão até de falta de uma cultura maior, É verdade. e ser mais avisado, e ser mais cobrado, às vezes cometemos verdade. essas coisas. verdade. Não é assim? É sim. Então, gente, dito isso, eu quero deixar para vocês um pedido. Vejam com bastante atenção nisso que nós falamos. Certo. Vai melhorar, vai economizar. Nós vamos ter agora, o aumento da taxa de condomínio vai acontecer? Vai, lógico que vai. Aumentou aí IPTU, aumentou aí luz, água e coisa. Os salários agora estão começando a chegar às épocas dos acordos coletivos de trabalho e assim por diante. E não tenha a menor dúvida. Bom, isso do couro sai as correias. Claro. Então, não tenha dúvida de que haverão alguns casos de aumentos que são obrigatórios porque cabem a todos. Gente, para vocês, o meu boa tarde. Obrigado a você. Cronos Casas da Água convidam para o próximo condomínio hoje, semana que vem. Apoio Cronos. Casas da Água.